Que dificuldade. Agora acertei. Bom dia então, queridos, tudo bem? A gente vai iniciar hoje a nossa segunda aula de revisão, nosso segundo momento nesse segmento de revisão. E uma coisinha eu queria comentar com vocês antes de dar prosseguimento à parte conceitual e tal. Como revisão ele tem esse intuito de resgatar conceitos essenciais, as matérias que são mais pertinentes, digamos assim, para a prova da URGS em particular, é muito importante que a gente faça pré-aulas. Como assim pré-aulas? Vocês no canal do professor tem várias aulas, todas organizadas por assuntos. Aqueles assuntos que no livro o professor, no gráfico de pizza, marcou como mais importantes, eu peço, por favor, vou reiterar o meu pedido da aula passada, não deixem para a última aula para vê-los. Porque a tônica do revisão é seguir a ordem da URGS. Então, essas matérias como, por exemplo, equilíbrio, cinética, que são extremamente abrangentes na prova da URGS, elas estão na última aula. Entretanto, como são conteúdos extensos, o aluno vai encontrar dificuldades em alguns pontos, em alguns tópicos, que não podem surgir naquela última aula. Então eu preciso que vocês façam algumas pré-aulas. Retomem alguns conteúdos antes, deem uma olhada nas aulas que já estão gravadas nos assuntos, para já se preparar para a aula da semana. Lembrando que no livro você tem lá aula 1, aula 2, aula 3, todos os assuntos e as datas, respectivamente, na primeira página do livro. Então dá uma olhadinha na primeira página, porque a aula ela é só uma parte do nosso trabalho pedagógico chamado Grupo de Química. O Grupo de Química, vocês sabem que tem vários flancos, como os plantões, enfim, como as correções de exercícios, todo o amparo digital que o professor fornece para vocês, porque a gente tem essa cultura de estudo. Como falamos, a gente desenvolve mais cultura de estudo do que efetivamente aquela coisa de aula transmissiva, aula, enfim, copiada. Isso não é uma coisa muito boa para a URGS, a gente sabe muito bem. E falando, por que eu estou dando esse discurso agora no início da nossa aula 2? Porque a aula de hoje é uma aula de ligações químicas. Evidentemente que o professor não tem tempo hábil para resgatar toda a construção das ligações de Lewis, formação de moléculas, que levam um tempo bastante grande, que levamos, obviamente, no início do ano no livro 1. Portanto, o professor postou ali no grupo um vídeo didático, propedêutico, que basicamente eu pego na tua mão, metaforicamente falando, e vou fazendo muitos exemplos contigo de montagens de molécula. Então, eu acredito que vocês tenham visto ali no grupo, o professor postou um videozinho com várias moléculas básicas sendo montadas. Para quem tem dificuldade em montar moléculas, para fazer esse exercício prévio em casa. Eu não sei montar um CO2, por exemplo. Então dá uma olhadinha ali, o professor explica parte por parte, porque hoje na nossa aula de ligações químicas, efetivamente eu não tenho como entrar a fundo nisso, porque o tempo não me permite. Tudo bem? Então, dito isso, vamos começar a nossa aula 2, que é de tabela e ligações particularmente, que são dois conteúdos intrínsecos, afinal, tabela, digamos assim, é o que antecede, é o conteúdo que dá base, alicerça, a parte de ligações químicas. No livro vocês têm o conteúdo de tabela na página de número 25, ok? E eu vou começar com algumas divisões muito simples das tabelas periódicas. O que tem de importante esse ano, assim, acerca de tabela? Bom, primeiro, é uma questão na URGS só, então eu vou dar o tempo devido. A gente vai despender o tempo devido para uma questão, porque ligações químicas abrange 4 questões, então é muito mais importante ligações na URGS do que tabela efetivamente. Como a URGS cobra a tabela periódica? Nos últimos anos ela tem cobrado muito mais as características e particularidades da tabela, como o Enem cobrou. Tântalo e nióbio são inferências de pai e filha. São o quê? Elementos da mesma família, porque são entes de uma mesma família. Isso é muito importante. A URGS, historicamente, foi a precursora da questão da família. Ela cobra demais que elementos de uma mesma família têm características semelhantes. Então, o aluno que traz esse conhecimento prévio para a prova da URGS, ele já acerta questões que aparentemente são complexas, lembrando de obviedades, de que elementos de uma mesma família têm aplicações semelhantes. Contudo, o que é a família? O que é o grupo? O que é uma linha? O que é um período? O que eles dizem para a gente? Portanto, é assim que a gente vai começar a nossa aulinha de hoje, na página 25, sobre tabela periódica. Aqui vocês têm uma tabelinha, né, a tabela do professor, e ela está organizada do número 1 até o número 118. Como vimos na aula passada, esse númerozinho 1 aqui em cima, que tu vê ali no hidrogênio, é o número do átomo. Chamamos de número atômico. Só ele tem o número 1 e é condizente ao número de prótons.
Lembre mais uma vez que os japoneses neste ano descobriram o elemento 119. Vai modificar a estética da tabela porque vai abrir uma linha nova na tabela periódica. Isso é uma coisa inédita, é o ineditismo deste ano para com tabela periódica. Nunca na história dos estudantes de ensino básico, um estudante estudou uma tabela periódica, com perdão da redundância, com 8 linhas. E a partir de então, haverá essa tabela nova de 8 linhas. Então o aluno tem que saber o que os números dos quadradinhos indicam, tem que saber o que as linhas e as colunas da tabela informam ao leitor da tabela periódica. Portanto, comecemos no quadrado. Símbolo, muito fácil, não vai haver nome, obviamente, na tabela da URGS. Um número atômico que a própria tabela vai dizer, ó, este é o número atômico. Ele não tem que ter, não tem uma obrigatoriedade, por exemplo, ele tem que estar em cima e a massa tem que estar embaixo. Não. Cada tabela informa os números onde bem entender, onde convier. Onde, enfim, for conveniente para o elaborador da tabela. Portanto, desculpa, velhice, ok? Portanto, queridos, você vai ter duas informações distintas. No número atômico, sempre haverá informação dos prótons, que definem os elementos, e dos elétrons, porque na tabela os elementos são eletricamente neutros. E na massa, a gente tem a soma dos prótons mais os nêutrons deste elemento. Mais uma vez, vou resgatar, os elementos têm massas quebradinhas ou fracionárias, porque existem vários isótopos daquele elemento, como trabalhamos no final da aula passada, ok? Então, se você descobrir o elemento 119, que é o elemento dos japoneses, e ele tiver lá, por exemplo, uma massa de, sei lá, 298 e só, sem nada, é um número inteiro, é porque ele não tem isótopos ainda. Porque se ele tiver isótopos, você tem um valor fracionário de massa. E lembrando, para quem não lembra ou esqueceu o que significa isótopos, são átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Um átomo mais leve e um átomo mais pesado, entretanto, do mesmo elemento. A URGS é cafona, ela é clichê, ela adora questões assim, sabe, simples demais. Por exemplo, ano de Copa do Mundo pode ter alusão a tabela e álbum de figurinha. Eu sei que isso é uma crítica, não digo uma crítica, mas algo bastante comum no discurso dos professores de Química, e é porque tem fundamento. Muitas provas, como por exemplo até a prova do ITA, já trouxe essa abordagem. Eles podem dizer assim, ó, e os brasileiros descobriram o elemento 120, onde o elemento 120 vai ficar? Então, se esse é o 118, o 120 não pode vir aqui, pessoal. Segue-se uma ordem lógica. O 120 tem que ir embaixo do rádio, sendo um metal alcalino terroso, ok? Mas aí vai ficar com um quadradinho branco aqui, sem nada? Sim, exatamente. Porque não é essa a lógica. Descobrir um elemento, ele ocupa o próximo quadrado. Não, é como um álbum de figurinha. As figurinhas já são pré-determinadas. E lembrem que essa metáfora que o senhor está fazendo, a alusão ao álbum de figurinhas, tem um fundamento. Repito, a URGS é cafona, a URGS adora essas questões clichês. Eles podem fazer, uma tendência do ano de 2018 em virtude da Copa foi os álbuns de figurinhas. As figurinhas, podemos fazer uma alusão à tabela. Um elemento tal de 120 prótons, onde vai ficar? E ele pode te dar sugestões para essa colocação. Tudo bem? Então não esqueçam, não há necessidade de completar todos os quadrados e sim ter os elementos dos locais pré-determinados, pois a tabela é organizada em ordem crescente de número atômico. Começa no 1, vai para o 2, 3 e acaba no 118, que é o ganécio ou ganecínio. Bom, essa é a única divisão da tabela, divisão de números atômicos e tal. Não. Uma muito importante, que a URGS faz bem. A URGS faz muito bem ao distinguir apenas metais e não metais. A URGS não trabalha com metalóides, então tu não precisa se preocupar, quem são os elementos semimetais, os que não são metálicos, mas também não são ametálicos, eles ficam na transição. Não precisa. Isso é uma coisa muito boa. Na URGS eles não dão bola para isso. Eles só querem que o aluno saiba direitinho quem é que são os elementos metálicos e não metálicos. Estes aqui que são os metalóides, eles não estão nem aí, eles não te perguntam, entendeu? Então você não precisa decorá-los ou visualizá-los. A própria prova da URGS vai trazer bem bonitinho uma divisão interessante, que é uma linha em negrito apenas, que vai separar os metais e os não metais, como o professor fez ali para ti antes. Tudo bem? Que é essa linha retinha aqui.
O que eu preciso saber sobre essa divisão de metais e não metais? Ó, tá aqui ali em negrito, dividindo os metais dos não metais. Estes são os ametais. Ametais. Estes são os metais. Metais. Eles vão querer te pegar com pequenas observações. Tipo, os metais da coluna 1, todos os elementos da coluna 1 são metais alcalinos. Tá errado. O hidrogênio é elemento da coluna 1 por convenção, por decisão dos químicos, e ele não é um metal, ele é um ametal. Já vi muito aluno bom se perdendo por cansaço, exaustão mental, não sabia nem mais o que estava lendo, e vocês sabem que é um vestibular muito cansativo. Então abram o olho, não esqueçam que o hidrogênio também é um ametal. Outra coisa, o aluno precisa lembrar que os metais têm uma característica muito clara. Os metais têm tendência em doar elétrons. Então eles doam elétrons. Isso é muito importante. Essa é a dicotomia mais clara da tabela periódica. Portanto, quando se fala em cátion, metal é cátion, doa elétron. E indo um pouquinho mais a fundo, eles é que fazem as bases. Então, olha que didático para o leitor da tabela. Para a esquerda tem os doadores, ou seja, os cátions, ou seja, as coisas que formam bases. À direita tem a antítese disso. Os receptores, quem ganha, né? Ó, eles ganham elétrons, e quem forma ácidos. É exatamente o oposto. Então, os ametais, eles são ânions, ácidos, tudo bem? E, obviamente, por serem ânions, ganham elétrons. Ó, ametal, ácido, ânion. Lembra que isso ajuda muito na hora da prova, com questões de interpretação mais profunda. Mas todos os ametais ganham elétrons e formam ácidos? Exceto o grupo, que é o grupo nobre, o grupo inerte, o grupo que não tem interação com outros átomos, que é chamado de gases nobres. Então nunca esqueçam de tirar os gases nobres dessa leitura. Tudo bem? Uma última observação assim, mais trivial sobre a tabela é: quais são os elementos naturais e artificiais? Se eles falarem sobre o elemento dos japoneses, vamos chamar de elemento JP assim, esse elemento dos japoneses é um elemento que eles vão perguntar, vai ser natural ou artificial? Como é que eu vou saber quem são os naturais, quem são os artificiais? Existe um elemento limítrofe para isso. E este elemento limítrofe para isso é esse cara aqui, ó, o urânio. Urânio. Esse é o elemento que delimita, que diz quem é natural e quem não é. Então é muito importante que vocês lembrem disso. Todos os elementos até o urânio são encontrados na crosta terrestre. Alguns em porcentagens pífias e desprezíveis, mas são encontrados na crosta. Todos os elementos posteriores ao urânio não são. Tá? Então, se eles pegarem o plutônio não é encontrado na crosta. Né? E assim vai. O paramécio, o darmstadt, o rutênio. Não. Nenhum elemento fora, acima do urânio, 93 em diante, é encontrado na crosta. É feito, literalmente, em reatores ou aceleradores de partículas. Por que tu está falando essas coisas que são coisas muito simples? Vou te dizer. Porque esse ano o Brasil inaugurou o CIRUS. E o CIRUS é o maior acelerador de elétrons que existe na América Latina. Tu acha que não vai ter nenhuma inferência sobre isso? É certo que vai ter. E quando tu fala em acelerador de partícula, no caso acelerador de elétrons, tu fala em formar ou desfazer átomos. Então esse é o contexto da questão, pode ter certeza. A URGS é muito previsível sobre isso. Bom, então foram feitas as divisões mais básicas. Agora eu vou entrar nas divisões mais importantes. A divisão que acredito que emerge, salta aos olhos quando um aluno olha para uma tabela, que é a divisão em linhas e colunas. A primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre as linhas é quais são os sinônimos, né, o sinônimo usado para linha. Por exemplo, quais são as palavras de inferência que a gente usa para elementos que estão na mesma linha. Bem devagarinho. Linhas são chamadas de níveis ou períodos também. Períodos. São os nomes que nós usamos para fazer inferências às linhas. Ok? Tá, e daí, qual é a relevância disso? O que significa estar na mesma linha? Por exemplo, elementos que estão numa mesma linha. Qual é a leitura que o bom leitor pode tirar
né, ou T a partir disso. Vamos lá. Você tem 7 linhas, por enquanto, na tabela periódica, todas completas, certo? Essas linhas começam aqui, ó, no número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E também podem ser associadas com letrinhas que o próprio Niels Bohr inventou. K, L, M, N, O, P, Q. A próxima seria a R, mas ficamos por enquanto aqui porque a gente não tem outra linha na tabela apresentada. Então, tanto as linhas quanto os números condizem com algo muito, muito importante. As camadas eletrônicas. Então, elementos que se encontram numa mesma linha, tipo aquela metáfora da cebola, lembra? Tem o mesmo número de camadinhas. Camadas eletrônicas. É só isso que a linha informa. As camadas eletrônicas. Ou seja, quantas órbitas os elétrons daquele elemento possuem para transitar. Muito difícil a tua fala, muito confusa, não te fez entender. Ok, vou me esforçar mais. Queridos, olhem o lítio. Olhem o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Tu sabe o que todos esses elementos têm em comum? Todos eles, sem exceção, têm apenas 2 camadas para os seus elétrons orbitarem. Então, se você pegar o lítio, por exemplo, e analisar apenas a linha, a única informação que o leitor de tabela pode ter acerca da linha é o número de camadas. Então, os elétrons do lítio estão distribuídos em 2 camadas, bem como os elétrons do neônio. Os elétrons do neônio também estão distribuídos em 2 camadas, nas camadas K e L, dessa forma. Tudo bem? Tchau, querido. Tudo de bom, né? Até. Então, estas são as divisões ou distinções das linhas. E eu bato muito nessa tecla por um motivo muito simples. Não esqueçam, o grande ineditismo deste elemento 119 é o fato de abrir uma nova linha na tabela. Saúde, querida. Logo, haverá uma quantidade maior de camadas para os elementos a partir de então. Mas é só isso! Nunca diz, por favor, que o lítio e o neônio, por se encontrarem na mesma linha, apresentam as mesmas características. Por favor, Aurix bate muito em cima dessa tecla. Linha só indica camada e ponto, só isso. É a única coincidência que estes elementos apresentarão. Então, elementos na sexta tem 6, na sétima tem 7, e assim consecutivamente. Entretanto, nem só de linha se estrutura a tabela. Existem também as colunas. E estas são muito importantes. Vamos lá. As colunas da tabela são, sem dúvida, compõem, na verdade, a principal divisão para as provas. As colunas informam muito mais do que as linhas. Muito mais mesmo. As colunas da tabela periódica, queridos, elas indicam basicamente as características dos elementos. E é por isso que se usa a expressão grupo ou famílias. É para justamente já trazer na própria palavra uma informação didática. Para o leitor entender que elemento que está na mesma coluna tem grupo, dá características de um grupo ou de uma família, ou seja, todos têm as mesmas particularidades. Por exemplo, uma coisa que a URGS adora cobrar. Reagem vigorosamente com água. São metais macios. Tem que saber isso. Por exemplo, olha só. O sódio, ele em contato com água explode. Como é que eu ia saber disso? Onde é que eu estudo isso? Tu não estuda em lugar nenhum, processo seletivo, ele não tem obrigação de cobrar ipsis literis tudo o que tu viu no colégio. Essa é a questão que a gente tem que desfazer. Então é uma informação que o professor está te trazendo. Eles adoram falar, sódio explode em contato com água. Se o sódio explode, lembremos de algo que passou assim batido e foi muito importante, não muito importante, foi uma tragédia muito impactante no Brasil, que foi o acidente de Goiânia. O acidente de Goiânia foi com o césio. O césio está na mesma família do sódio. Então eles podem fazer várias perguntas simples sobre o césio. Se eu colocar o césio na água, ele explode. Como é que eu vou saber um troço desse? Retira essa frase, querido. Ele não está na mesma família do sódio? Sim, então ele faz tudo o que o sódio faz. Mas e qual é a relevância? Eu vou te dar a relevância. Eles podem falar assim, no acidente de Goiânia,
o césio que estava no equipamento era cloreto de césio. E ele pode ser muito prejudicial porque o cloreto de césio ele pode se dissolver muito bem em água e pode se disseminar em meio a todo o organismo, né, sendo trocado inclusive nas células. Como é que eu vou saber um troço desse? Daí eu vou te pedir desculpas, eu não vou poder, enfim, né, te dar razão. Sabe por quê? Nas células não tem um esqueminha chamado bomba de sódio e potássio? Não tem potássio entrando, sódio saindo. Sabe por que acontece esse fluxo de sódio e de potássio? Porque eles são elementos do quê? Da mesma família. Então eles fazem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Pergunta, se alguém ingere sódio, será que não pode, césio, será que não pode ter césio entrando também? Não é será, pode, porque ele está na mesma família. Então tudo que o sódio faz, o césio faz. Tudo, porque eles estão na mesma família. Vide a questão que retratava Fukushima, que falou assim, ó, um dos problemas do estrôncio que foi liberado radioativo nas indústrias de Fukushima, na usina de Fukushima, desculpa, foi o fato de que o estrôncio poderia substituir o cálcio dos ossos. O pessoal disse assim, ó, como é que eu vou saber de uma coisa dessa? Onde eu vou estudar? Apaga tudo, querido, tu sempre soube. Coluna. Na segunda coluna, quarta linha, tem o cálcio. Sabe quem é que está embaixo dele? O estrôncio. Se tem cálcio nos ossos, o cálcio pode ser substituído pelo estrôncio. Porque o cálcio e o estrôncio estão aonde? Na mesma família. E elementos de uma mesma família têm características semelhantes. O que um faz, o outro faz. Duvido. Então olha aqui. Esse é o potássio, querido. Tá vendo? Tu corta ele com um alicatezinho, até com uma faquinha tu consegue cortar ele. O sódio seria cortado também, da mesma forma. Mas e cadê a explosão? Como diria o poeta, olha a explosão. Desculpa. Tá ali, ó, foca. Ó, essa é a explosão. Se tu coloca na água, é evidente que vai explodir também. Mas por que tá mostrando tantas vezes isso? Porque essa é a família mais comentada nos vestibulares. Tem que saber. Explode em contato com água, alcalino. É macio, alcalino. É muito pouco denso. Tá vendo aqui, ó? Alcalinos, olhem o lítio. Ele é cortado também com o mesmo alicate, porque está na mesma família. Ele é pouco denso. Eles vão colocar ele no óleo agora para tu ver. Ele vai boiar no óleo. Tô dando spoiler. Então, quando você vê a coluna, você vê elementos com características semelhantes. Ou seja, elementos com semelhanças. Se um faz... Isso é óleo, tudo bem, pessoal? Se fosse... Por que é óleo? Como é que eu sei que é óleo? Porque se fosse água, iria explodir. Genial. Elementos com semelhanças. Tudo bem? Fechou. Tá aí. Tem mais alguma informação muito importante sobre as famílias? Tem várias. Por isso que a gente vai demandar um tempinho um pouquinho maior para elas. Vamos começar assim. A primeira informação muito importante sobre as famílias. Você tem 18 colunas na tabela periódica. Dessas 18, tem algumas 8 que são mais importantes que as outras. Essas aqui, ó. A1, A2, A13, A14, A15, A16 e A17, bem como A18. Não precisa copiar nada na página 25, o professor discriminou tudo isso bonitinho, grupo por grupo. Está escrito ali, ó, grupo 1, grupo 2. Eu quero apenas que vocês observem, ok? O que é muito importante nessas colunas está escrito no próprio livro? Todos os elementos da coluna 1 apresentam um elétron de valência. O átomo é uma grande cebola. Pensemos assim, empobrecendo todas as teorias atômicas. Tá? Então, se ele é uma grande cebola, quando ele se conecta a outro, quem se atrita, quem faz ali a combinação é a última camada. Então, a última camada é a mais importante, é a mais relevante. Logo, os elétrons da última camada designarão as combinações atômicas. Então, o aluno tem que estar assim, ó, com doutorado em elétrons de valência. Tu tem que bater o olho na tabela e já saber, esse tem tantos, esse tem tantos, esse tem tantos. Mas deve ser uma coisa muito difícil. Não, olha só que fácil. Todos os elementos da 1 têm um elétron de valência. Da 2 tem 2, da 13 tem 3, 4, 5, 6, 7, na 18, com exceção de quem, queridos? Do hélio, que só tem 2, todos têm 8. Tudo bem? Estes elementos laranjinhas que eu marquei, eles são muito importantes.
eles são chamados de representativos. E eles são assim chamados porque eles representam as regras mais comuns da química. Eles obedecem às regrinhas mais fundamentais da química. Por isso que nós chamamos de representativos, porque eles representam muito bem as teorias. Entretanto, estes aqui que estão de vermelhinho, que vão da 3 até, desculpa, vou botar um roxo para distinguir, 3 até a 12, eles são chamados de transição. Não precisa copiar que está na página 25, tá? Você já copiou tudo para ti, só para você observar. Transição. Os elementos de transição são elementos que ficam nesse intermédio, nessa interface entre as duas partes dos representativos. Tem aqui embaixo também outros de transição, mas eles são transições internas, ou seja, eles são internos ao lantânio e ao actínio, tanto que são chamados de lantanídeos e actinídeos. Vai vir escrito na própria prova da URGS. O único diferencial aqui nos de transição interna é que eles são chamados também de terras raras por serem radioativos. Então tem essa definição por causa da radioatividade. Quantos elétrons todos os elementos de transição têm? Com algumas exceções que são irrelevantes, 2. Todos os elementos de transição têm 2 elétrons na última camada. Todos os de transição interna também têm 2. Entretanto, eles não são chamados de representativos porque eles não obedecem de forma alguma às regrinhas básicas da química. Por isso, quando um químico quer demonstrar uma teoria, ele usa representativos. Ai, que coisa sem sentido, porque eu preciso saber disso. O elemento de transição alumínio é usado nas latinhas de refrigerante e, enfim, de bebidas. Certo ou errado? É por isso que é importante saber. Porque eles perguntaram, alumínio, pessoal, alumínio, latinha, tudo é certo, tá certo. O alumínio não é um elemento de transição, ele é um representativo. O metal representativo ferro estava muito presente no acidente de Mariana e tal, porque era uma empresa que minerava minério de ferro. O ferro não é um elemento representativo, ele é um elemento de transição. Então, como é um processo de seleção, eles vão fazer isso. Eles vão brincar com quem é e quem não é representativo. Abre o olho. Já estou te antecipando uma questão, tá? Vai estar lá na prova. Por favor, me promete que tu não vai esquecer dessa, ok? Outra informação importante. Como a gente chama os elementos da coluna 1? Pode colar do livro mesmo. O intuito é a prática. Página 25. São o quê? Todos? O hidrogênio é metal? Então não é um metal alcalino. Com exceção do hidrogênio, todos os outros são metais alcalinos. E da coluna 2? Alcalinos terrosos. Muito bem. Todos são transição. Boro é do boro, carbono é do carbono, nitrogênio do nitrogênio. Agora, oxigênio. Como é que a gente chama e tem um nome bonito e diferente? Calcogênios. E os 17? E os 18? Gases nobres. Então são os nomes que eles usam para se referir a grupos muito importantes da tabela periódica. Eu me fiz entender, pessoal? Então, o que você enxerga pela coluna? As semelhanças, e é evidente que as semelhanças estão associadas ao fato dos elétrons de valência de todos os elementos do grupo serem iguais. Então, vamos lá, vamos ver nos exercícios como a URGS cobra isso. Pô, a prova desse ano foi difícil, né? Foi muito complicado, todas as questões estavam impossíveis, tive muita dificuldade. Todas estavam impossíveis? Sim, não teve uma fácil assim, que fosse uma barbada. Tem certeza? Tenho sim. É que a gente tem essa coisa, sabe, meio arraigada de enxergar o copo sempre meio vazio. A gente sempre se impacta com a desgraça e deixa de lado a alegria, quando deveria ser o contrário, né? Por isso o nome é felicidade e alegria, porque é uma coisa muito pontual. Tudo bem? Então, o que tá falando? Agora virou aula de, enfim, autoajuda. Não, é que não pode deixar passar as questões fáceis. Na URGS você vai muito bem em química apenas acertando as fáceis. Ou melhor, deixa eu corrigir a minha frase, apenas não errando as fáceis, porque elas estarão lá. Duvido. Vamos lá. Associa a coluna da direita à da esquerda. Página, não faço ideia, 30, questão 18. Alcalino, halogênio, alcalino, elemento de transição. De cabeça, sem olhar a tabela, ok?
Alcalino. Quem é alcalino ali? Potássio. Começa com 2. Genial, vocês são brilhantes, vão passar na Nazar. Fechou? Prontos, já ficamos entre duas alternativas só com um movimento. Um movimento. Halogênio, de cabeça, sem consultar a tabela. Bromo. Embaixo do cloro vem o bromo. Fechou? Ainda não. Mas e alcalino terroso? Essa é fácil. Magnésio, vocês são ótimos, queridos. Muito bem. E aí já matamos a questão, resposta certa, letra B. Tá vendo? E elemento de transição? Hélio, como é que é? Neônio, argônio, criptônio, xenônio, neônio, argônio, porque são todos elementos da mesma família, lembra? Eles são os gases nobres. Então tá lá, elemento de transição, só pode ser o paládio. Resposta certa, letra B. Nível da questão. E numa prova difícil. Essa todo mundo acerta. Não. Essa a gente não pode errar. Ok? E vai estar lá. Mostra uma difícil, você está me iludindo. Não. Ó, eu vou te mostrar uma difícil. Essa foi difícil. Mas com interpretação e bom senso a gente acerta brincando. Até porque tu não precisa trabalhar numa ferragem para acertar essa questão. Eu vou te explicar por que o meu comentário. Questão 15. Abaixo são apresentadas as descrições de 3 tipos. Vamos grifar isso? 3 tipos de lâmpadas. Pessoal, o professor é meio burro, tá? Mas, por favor, se são 3 tipos de lâmpadas, elas são lâmpadas iguais ou diferentes? Diferentes. Então, são 3 lâmpadas diferentes. Todo mundo concorda comigo? Tô tranquilo? Então, vamos para a próxima. Beleza. 1. As lâmpadas de vapor de 1 emitem uma luz amarela e são muito utilizadas na iluminação pública. Informação trivial, todo mundo sabe, quando eu nasci eu já sabia disso. Sim ou não? Não, né, pessoal? Convenhamos, né? Qual é a lâmpada que é usada na iluminação pública? Não sei, como eu te falei, não trabalho na ferragem para saber um troço desse. Ok, querido, então segura, seja forte, vai para a próxima. Vai ter uma palavrinha da salvação. As lâmpadas halógenas. O que tá? O que tem? Não. É didático. Halógeno. Halógeno lembra alcalino? Alcalino terroso, calcogênio, gás nobre. O que lembra halógeno? Então tem que ser feito de quê? Halogênio. Com isso, olha quantas alternativas a gente risca. Opa! Aumentaram as nossas chances agora? Bastante, né? E deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Se existem 3 tipos de lâmpadas e existem as lâmpadas halógenas, as lâmpadas de vapor D1 podem ser lâmpadas halógenas? Porque existem 3 tipos diferentes, estamos falando tipo 2, sim ou não? Então isso aqui é um tipo 1, hipoteticamente falando, sim ou não? Então essa 1, ela é halógena? Deixa eu corrigir, ela é de halogênio? E se ela não é de halogênio, ela pode ter halogênio? Tem alguma alternativa que fala que a 1 é de halogênio? Acabou a questão, prontinho. Resposta certa, letra B. Não entendi. Flúor é halogênio. E se flúor é halogênio, ele deveria constituir ou compor uma lâmpada de halogênio. Então se chamaria lâmpada o quê? Halógena, mas não é. Portanto, só com essa interpretação bastante básica, você já acertava a questão. Entretanto, eu não gosto de deixar vocês esquecerem que existem os foguinhos coloridos da química. Teste de chama. Tem que lembrar pelo menos 3 que nós já conversamos ao longo do ano. São eles: sódio, cobre e cálcio. O sódio é amarelinho, então se você olhar aqui a chama amarela, ó, tu bota os sais dos elementos, bota fogo. O amarelo, cadê o amarelo? Amarelo, sódio. Verde, cobre. Vermelho, cálcio. Tem que saber, tá, pessoal? É muito, como eu posso te dizer, provável que alguma referência... tá. Pessoal, tem uma coisa que químico não tem, é bom gosto musical. Os playlists devem ser coisas horrendas, né? Porque, enfim, peço desculpas pela musiquinha. Então, não esqueçam disso. Vamos repetir devagarinho. Sódio amarelo, cobre é verdinho e cálcio é... Deixa eu colocar aqui para ti. Cálcio é vermelho. Pronto, tá ali.
cálcio vermelho, cobre verde, sódio amarelo. Isso é parte funda da piscina, conhecimento bastante pontual e específico, ok? Não esqueçam disso aí, tá? Então vamos continuar aqui. Aí tu já conseguiria também pela lâmpada amarela, né? Ele fala ali luz amarela, já saber que é sódio de cara também. E a terceira, ela é impossível, não tem como saber disso. A terceira ele fala, lâmpadas fluorescentes são carregadas com gases inertes, gás nobre. Entretanto, as duas alternativas trouxeram gases nobres. E são forradas por um material à base de 4. Era impossível saber. Esse material branco é fósforo. Não tem que guardar isso, não. Até porque, como eu te mostrei agora, tu não precisava saber disso para acertar a questão. Oi, Lé. Significa que se for elemento da mesma família, pode ter a mesma cor? Ou... Infelizmente não, por um motivo. Por causa da quantidade de camadas e da quantidade de elétrons que se excitam. É, exatamente. Até porque o lítio, se não me engano, ele é roxo. A cor dele. Mas esses três vocês devem saber. Por favor, não esqueçam que é muito importante. Tá, e é só isso então? Posso me libertar? Calma, falta um pouquinho. Vamos falar de algo que, pessoal, antigamente se dava muita ênfase e hoje em dia nenhum professor mais faz terrorismo com seus alunos. É propriedades periódicas. Na URGS tem sido cobrado de uma maneira muito infantil. Então eu não vou tomar muito teu tempo, tua quantidade de vida. A gente vai ver dessa forma prática e mais bobinha. Nas questões antigas eles exploravam, né, chafurdavam lá os exemplos e conceitos. Agora não precisa mais. Agora é coisa básica. Estou falando de propriedades periódicas que se encontram na página de número 25, ok, queridos? Propriedades periódicas. Certo? Propriedades periódicas. Vamos lá. A gente tem uma tabela aqui e existem duas grandes áreas ou regiões nessa tabela. As duas grandes áreas ou regiões da tabela dividem em dois comportamentos bem distintos. Os grandes e que querem doar seus elétrons e os pequenos e que querem pegar elétrons dos outros. Não entendi o que tu falou. Não tem problema, vai ficar super fácil. Vou mostrar para ti agora como vai ficar simples, ok? Bom, eu só vou arrancar aqui os gases nobres porque eles são bem atípicos e têm alguns comportamentos que os outros não têm. Vamos devagarinho? Vamos explicando algumas coisas importantes. Com o tempo, muita gente diz que, ao passar dos anos, né, que a tabela periódica foi descoberta por ETs, na verdade. E não pelo Mendeleev, porque a história foi bizarra, né? O Mendeleev era um russo, ele gostava de jogar paciência. Aí ele resolveu organizar os elementos igual ao joguinho de paciência, em colunas. Não sei se vocês já jogaram paciência, o que prova a idade mental de vocês, né? Uns 80 anos no mínimo, tudo bem? Mas tudo bem, não vem ao caso. Paciência, tu pega os naipes e coloca as cartas nos mesmos naipes, sim ou não? Não viu uma coincidência com a tabela periódica? E ele fez isso depois de ter dormido e ter tido um sonho. O Sonho de Mendeleev tem um livro maravilhoso, né? Se alguém tiver interesse pode ir atrás, é muito bom mesmo. Mas tirando a questão esquisita, né, digamos assim, folclórica da descoberta da tabela, com o tempo as pessoas perceberam que a forma como ela está organizada informa muita coisa para os leitores. E uma destas coisas são propriedades, como por exemplo tamanho, tendência em doar, tendência em receber elétrons, estabilidade, e ninguém tinha se dado conta disso quando ela foi montada. Então, a propriedade, digamos assim, que rege todas as outras é o tamanho. E o tamanho é muito fácil de explicar. O tamanho, queridos, ele é basicamente visto assim. Quando os elementos estão na mesma coluna, então vamos fazer análises verticais. Quanto mais para baixo o elemento estiver, maior é o número de camadas. Então, maior vai ser o seu tamanho, que a gente chama na química de raio. Agora, quando os elementos estão na mesma linha, daí a gente tem um pequeno probleminha. Porque quando eles estão na mesma linha, olha só, o número de prótons vai variando. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui. Vamos pegar o lítio. Deixa eu fazer o lítio ali, ó. Pensem em um elétron, tá? Eu vou mostrar um elétronzinho para ti apenas, ok? Ok. Oi, Felipe. Bruna? Quadros. Bruna Quadros não tá aqui, não. Manda um abraço para ela quando chegar. Sucesso aí. Então, querido, isso é muito importante. Pensem nisso. Um elétron aqui, tá?
Olha bem o que eu vou te mostrar agora, porque é uma coisa que, juro por Deus, se cair na prova, ninguém vai acertar, exceto vocês. Isso é muito importante. As pessoas não fazem ideia de por que o raio na coluna cresce para a esquerda. Uma frase bem curta. Por causa dos prótons. Ponto. Quando você está está numa mesma linha, a única coisa que muda de forma substancial são os prótons, porque elétrons são leves. Então puxar 1 ou 10 elétrons faz diferença nenhuma. Agora o número de prótons vai mudando. E é isso que eu quero que tu foque e bata uma foto mental agora. Vamos lá. Qual a diferença do lítio para o berílio? Viu só? Os prótons, eu vou até tirar os nêutrons para tu ver. É a carga positiva, tá vendo? Lítio para o berílio. Qual a diferença do berílio para o boro? E do boro para o carbono? E do carbono para o nitrogênio? E assim vai. Ó, olha quantos prótons positivos o neônio tem para puxar elétron. Viu só? Tu não concorda comigo que a carga nuclear está aumentando? Eu não sei o que é carga nuclear. Nuclear é núcleo, sim ou não? Carga é positivo ou negativo, sim ou não? Carga nuclear, próton. A carga nuclear está aumentando. E se a carga nuclear está aumentando, se a força de atração está aumentando, o que a gente sabe historicamente lá da física? Que F é igual a Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Quando a força aumenta, o que diminui bastante, pessoal? Distância ao quadrado. Então é evidente que quando o número de prótons aumenta, vai diminuir a distância entre o núcleo e o elétron. Se o número de prótons vai diminuindo, a distância vai aumentando, porque a força vai diminuindo. Então por que elementos de uma mesma coluna não têm o mesmo tamanho? Porque os núcleos não são iguais. E os núcleos fracos ficam à esquerda. Dessa forma. Então quando você olha uma tabela periódica, e você se pergunta assim, onde estão os grandões da tabela? Vamos ver ali, ó. Grandes da tabela. Aqui. Feito. Ó, dá uma olhadinha ali. Pronto. Tá ajeitada a minha tabela agora. Sabe onde é que estão os grandes da tabela? Vou te mostrar assim, ó. Viu só? Onde eles estão? Aqui. Tá vendo? Frâncio, ali. Consegue ver isso direitinho? Por quê? Porque eles combinam duas coisas importantes. Número de camadas e baixa carga nuclear. Para baixo você tem o aumento do número de camadas. Então, o raio tem que crescer para baixo, numa coluna. E na esquerda tem a diminuição da carga nuclear. Então, o raio tem que crescer para cá. O maior átomo da tabela periódica é o frâncio. Entretanto, na natureza, as quantidades de frâncio são desprezíveis. Então, o elemento natural mais abundante e maior é o césio. Tudo bem? Porque, repito, o frâncio na natureza tem quantidades desprezíveis. Então a gente descarta praticamente a existência do frâncio no planeta Terra. Certo? Então isso é muito, muito importante. E eu preciso saber de vocês. Eu me fiz entender, tranquilos, não façam comparações diagonais. Não dá. Ó, se tu olhar com um pouquinho de atenção, talvez não fique muito claro, mas eu vou mostrar para vocês aqui bem pertinho. Ó, o potássio... Vou pegar aqui, fechou. Ó, dá uma olhadinha ali, ó, tá vendo? Se tu olhar com atenção, ó, viu só? Olha aqui o bário, ó. Esse é o rádio, tá vendo? Rádio. Ó, frâncio, césio, rubídio. O rádio e o rubídio têm o mesmo tamanho. Como é que pode se o rádio está na 7 e o rubídio está na 5? Pode. Porque a variação na coluna não é igual à variação na linha, são diferentes. Por isso você não pode fazer comparações diagonais. Ou apenas na mesma coluna ou apenas na mesma linha. Se a URC surtar e errar uma questão fazendo isso, você deve marcar assim. Ó. Quem está muito para baixo vai ter raio maior. Chuta, talvez esteja errado, mas é porque eles estão errando a questão, dá até para fazer argumento. Porque, repito, não pode fazer comparação diagonal. Por quê? Não entendi. Se tu não entendeu é porque tu está pensando em linha e coluna com a mesma variável. E está errado. A variação, a influência do núcleo é muito mais poderosa do que a influência das camadas. Haja vista que elétrons não têm massa expressiva. Então, para puxar é muito fácil. Então, em poucas palavras, queridos, a análise é linha ou na coluna e não E. Jamais E. Tudo bem? Ou tu analisa na mesma linha, ou tu analisa na mesma coluna. Senão, tá errado. Se ele perguntar qual que é a forma raio, da resposta do Frâncio e do Césio,
frâncio. Na tabela é frâncio, exatamente. A não ser que ele faça alguma menção sobre o fato de, enfim, o frâncio ser desprezível, qual é o elemento na natureza de maior tamanho? Aí césio. Quer ver como isso cai e é muito fácil? Ó, questão do ano passado, questão 16. Vou mostrar para ti. O raio atômico é a principal, todas as outras giram em torno dele, justamente por causa do FK, que é 1 Q2 sobre D ao quadrado. Ok? Então diz assim, queridos. 16. O galho é um metal com baixíssimo ponto de fusão. O cromo é um metal usado em revestimentos para decoração e anticorrosão. E é um importante elemento constituinte de aços inoxidáveis. O potássio e o césio são metais altamente reativos. Assinale a alternativa que apresenta os átomos de césio, cromo, galho e potássio. Você faz césio, cromo, galho e potássio. Galho, cromo, potássio e césio. Pronto? Galho, cromo e potássio estão na quarta linha. Na linha, o raio cresce para a esquerda. Então as boquinhas são galho, cromo, potássio. Potássio e césio estão na mesma coluna. Como o césio está mais abaixo, césio é maior. Resposta da questão: galho, cromo, potássio e césio. Como vocês podem ver aqui. Fácil ou difícil, pessoal? Facinha, né? Se tu sabe que o raio cresce para baixo e para a esquerda, é muito simples de acertar uma questão de ordem crescente de raio atômico. Não errem. Tabela sempre é fácil na URGS, até quando é difícil. Tudo bem? Feito isso, vamos para a próxima. A próxima análise aqui, que é a influência do raio, é a questão da eletropositividade e negatividade, que é a vontade de dar o elétron e de receber. Quando tu olha no quadro ou no livro, o aluno sempre vê letras do mesmo tamanho. O teu cérebro interpreta. Se as letras têm o mesmo tamanho, os átomos também têm. Tá errado. Quando você lê K e F, por exemplo, essa é a diferença de tamanho entre eles. Ah, sim. Ok, tá certo. Pá, onde é que eu assino? Aqui, professor. Aqui. Muito obrigado. Eu coloco ali. Tá certo. Obrigado pela gentileza, né, e pela emergência. Aqui, né? E a Tamara também? Quem é que estava sem livro? Não? Aqui, que ah, sim, a Jade. Tu também? Ah, que susto. Ali. Fechou. Então tá aqui, queridos. Pronto. Beleza. Esse é o elétron. Tudo certo? Vou providenciar. Querido. Amigão. Pede pro Samuel mais um, pelo amor de Deus. É. Isso. Valeu. Obrigadão, hein? Ah, se puder, eu te agradeço. Não sei se vai dar tempo. Tá. Que hora termina o sol? Meio-dia. Eu acho que dá sim. Tá, obrigadão. Valeu, obrigado pela gentileza. Voltando, pessoal, essa parte vai ser editada, tá, pessoal? Ok? Ai, que vergonha. O núcleo tá aqui é positivo, e aqui também ele é positivo. Então, pensem comigo, distância e atração, não é? Qual desses dois átomos tem a maior força para atrair esse elétron? Pô, o núcleo do potássio está a essa distância dele. O núcleo do flúor está a essa distância. Então, é evidente que átomos pequenos terão mais força para atrair os elétrons dessa forma. Logo, a gente sabe que o flúor vai puxar esse elétron, ficando negativo, e o potássio vai perder o elétron, ficando positivo. Por isso que o professor escreveu antes que metais são doadores, são cátions. Por quê? Porque são enormes. Não metais são receptores, são ânions. Por quê? Porque são pequenos. Então, essas duas propriedades são chamadas de eletropositividade, que cresce com raio, eletropositividade, que cresce com raio, e a eletronegatividade, que diminui com o aumento do raio. Ou seja, os elementos que ficam mais para a direita e mais para cima são eletronegativos. Os pequenos pegam elétrons, os grandes doam elétrons. Essa é a tônica da tabela periódica. Aqui nas propriedades eu vou acrescentar mais uma, pessoal,
que é o potencial de ionização, que é a estabilidade de um átomo. Ele indica o quão difícil é para arrancar elétrons de um átomo. Isso é importante. Eles adoram uma equação para mostrar isso para o aluno. Por exemplo, átomo X mais energia vai formar átomo X mais um elétron. Dessa forma. Quando você tem um átomo, observem por favor no simulador aqui no quadro, por gentileza. Quando você tem um átomo e você quer arrancar o elétron dele, você precisa fazer força. Essa propriedade mede o quão difícil é para arrancar esse elétron. Por exemplo, se você precisa de muita força para arrancar o elétron, é porque o elétron está muito perto do núcleo. Então os átomos pequenos necessitam de muita energia para arrancar o elétron. E os átomos grandes, pouco. Por isso os pequenos são muito estáveis e os grandes são mais instáveis. Eles perdem com facilidade seus elétrons. Este é o potencial de ionização. A última observação que muita gente pergunta em prova e me deixa um pouquinho aflito, porque eu percebo que não fica claro para os alunos, é isso aqui, ó. Não copia nada agora, solta um pouquinho a caneta, por favor, e olha para o quadro. Você vai ver agora um lítio, tá? Esse é o lítio. Ele tem 3 prótons, 3 elétrons. Vocês poderiam ler ali em cima qual é a carga desse lítio? Ele é cátion? Não, ele é neutro. Ele é ânion? Não, ele é neutro. Mas agora a gente vai fazer um cátion-ânion. Eu quero que você olhe para o quadro e não pisque, tá? Vocês sabem que elétrons não são bolinhas, já conversamos sobre, né? Os elétrons são ondas eletromagnéticas e tem movimento corpuscular formando aquele desenho ali, tipo uma nuvem. Sim ou não? Tá. A minha pergunta é, o raio do cátion aumenta ou diminui? O raio do ânion aumenta ou diminui? Isso é importante. E a gente tem que responder assim, ó, rapidinho. Como é que eu vou responder? É muito difícil. É difícil? Então olha pro quadro. O que é essa coisa azul ali? Eu vou te mostrar de novo. O que é aquela nuvem azul? Elétrons, né? Tá, então olha, eu vou pegar elétron aqui pra ti, tá? Elétron. Isso aqui é elétron, né? Quando eu fico colocando elétron assim, ele vai virando cátion ou vai virando ânion? Tá diminuindo, né? Não, tá aumentando. Porque tu tá colocando elétron, querido. Então a eletrosfera só pode crescer, evidentemente. Por isso, ânions sempre aumentam. Agora, vamos arrancar os elétrons? Arranca os elétrons. Ó, o que está acontecendo com o átomo, pessoal? Se eu arrancar todos os elétrons, fica só o núcleo, pessoal. Então é evidente que o raio do cátion sempre o quê? Diminui. Cátions diminuem e ânions o quê? Aumentam. Só isso, pessoal. Isso é importante? Não, pessoal. Isso é essencial para a prova da URGS. Cátions diminuem e ânions aumentam. Como tu acabou de ver, bate essa foto mental e lembra do professor brincando. Ó. Vai colocando elétron, ele vai crescendo. Vai tirando elétron, ele vai diminuindo. Ok? Por favor, não esqueçam disso. Isso é muito importante. E para finalizar, queria fazer contigo uma questão bem simples, que é a questão de número 14. Eu me fiz entender quanto àquilo, vocês entenderam direitinho? Oi, querido. Só com uma dúvida ali, que tu falou da eletronegatividade. Quanto menor, ele vai ter mais eletronegativo. Exato. E o potencial de ionização Também, cresce junto. também cresce. Para a direita e para cima. Os dois crescem junto. Exatamente. Tá. Porque de átomos pequenos é mais difícil arrancar elétrons do que de átomos grandes. Tá. Porque o átomo grande tem um núcleo muito afastado do elétron. Então é fácil de arrancar. Pequeno não. É difícil, precisa de muita energia. Tudo bem? Ele não vai comparar, tipo, o raio de um íon aqui de outro elemento? Pode ser sim, claro que sim. É bem provável, inclusive. É só lembrar que ânions aumentam e cátions diminuem. Quem é ânion tem que ser maior, quem é cátion tem que ser menor. Ânions são maiores que seus átomos neutros, cátions são menores que seus átomos neutros. Mas, por exemplo, comparar, tipo, um íon de cálcio e de potássio. Pode. Cálcio e potássio. Cálcio tem Ca mais 2, potássio tem K mais, por exemplo. Ca mais 2, esse aqui tem 20 prótons no núcleo, esse tem 19.
Se esse aqui perde um elétron, ele fica com 18 elétrons. Esse aqui perde um elétron, ele fica com 18, 2 elétrons, fica com 18. Tu tem 19 prótons puxando 18 elétrons e 20 prótons puxando 18 elétrons. Qual deles puxa mais os elétrons? Então, se ele puxa mais os elétrons, ele fica menor. É o poder do núcleo. Sempre que tu tem a mesma quantidade de elétrons, o núcleo é que faz a diferença. Ele é que vai puxar mais os elétrons para si se for mais forte, vai puxar menos os elétrons para si se for mais fraco. Queridos, questão 14. Um aficionado pelo seriado The Big Bang Theory, que tem como um dos principais bordões a palavra bazinga, comprou a camiseta alusiva a essa palavra com a representação dos seguintes elementos. Em relação a estes elementos, considere as afirmações abaixo. Zinco apresenta raio atômico maior que bário. De jeito nenhum, né, pessoal? O zinco está aqui, o bário está aqui. Bário. De forma alguma. O bário está muito mais para baixo e muito mais à esquerda do que o zinco. O bário é que tem maior raio atômico. Então, o erro está na palavra maior. Zinco mais 2 e gálio mais 3 são isoeletrônicos. Zinco mais 2 tem 28 elétrons, porque o número atômico do zinco é 30. 30 prótons e 30 elétrons. Se ele é mais 2, é porque ele perdeu 2 elétrons e fica 28. O gálio é 31, seu número atômico. 31 prótons, 31 elétrons. Se ele perde 3, vai ficar com 28. Iso é mesmo eletrônico, elétron. Sim, ambos possuem o mesmo número de elétrons. E o bário é um elemento que apresenta menor potencial de ionização entre eles. Está correto. O bário está aqui embaixo, o potencial de ionização cresce para cima. Para a esquerda, para a direita, perdão, na linha, e para cima na coluna. Então, dentre eles, o que tem o maior potencial de ionização é o gálio e o bário tem o menor. Resposta certa, letra D, 2 e 3. Tabela periódica é isso, queridos. Lembrem que o professor corrige muitos exercícios, sim, no segmento, né, de tema. Então é por isso que o tema existe, a gente precisa fazê-lo, obviamente. Minha sugestão é que vocês façam todas as questões, todas elas. Eu apenas recomendo as principais, as que não podem faltar, né, na forma do tema. Então o tema já está postado, o professor já organizou e postou ele ontem mesmo, então vocês já podem acessar ele no grupo Teminha para a gente corrigir de tabela, obviamente, no início da aula que vem. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai para ligações químicas, que é o nosso segundo momento da aulinha de hoje. Ligações químicas, capítulo 4, é um conteúdo imenso, 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 imenso. Eu acho que o número de questões na unidade prova isso. Entretanto, se tu organizar bonitinho o estudo, se tu organizar direitinho, com muita facilidade tu consegue prever quais vão ser fáceis e quais vão ser difíceis. Tem que estudar muito ligações? Demais. Ligações é a matéria da URGS, evidentemente. Tá, e como é que eu faço isso? Eu preciso de muito tempo? Eu acho que tu precisa primeiro organizar o teu resumo, como a gente vai fazer aqui agora, e segundo, aplicá-lo às questões. Não entendi. Eu vou te mostrar. Ligações químicas são divididas em 3 grandes momentos. Momento 1, combinações. Momento 2, geometrias. Momento 3, polaridade. Se tu fizer assim, na URGS, tu vai gabaritar. Ah, mas tu disse que é difícil? Eu tô com um pouco de receio. Não precisa. É difícil para quem não estuda bastante ligações. Não, a gente não tem como estudar bastante ligações. Vai estudar mais do que o suficiente, eu vou te provar. Mas eu vou te pedir, por favor, que vocês deem uma olhadinha caso tenham dificuldades em montagem de moléculas, naquele vídeo básico que o professor postou ali no grupo de resolução de moléculas, ok? Ligações químicas. Primeiro momento, parte 1, digamos assim, combinações. Primeira parte. E eu vou mostrando as partes e vou fazendo os exercícios com vocês para vocês verem. O tema de ligações já está no grupo também. Ele é bem grande, justamente porque tem esse intuito, ok? Quero que vocês façam muitos exercícios sobre. Combinações.
Vamos lá. Existem 3 combinações para as ligações químicas. Primeira combinação, a gente chama de ligação metálica. A ligação metálica, sem dúvida, é a mais fácil que tem e, obviamente, é a ligação que ocorre entre metais. É só marcar qualquer alternativa que possua apenas metais. Qual o problema da ligação metálica? Ela não cai. Esse é o problema. O pessoal não gosta muito dela em prova porque ela é muito fácil. Lembrem que os metais eles não se combinam formando moléculas ou formando compostos, eles apenas se misturam. Então o metal é meio bagunça, assim. Se tu fizer uma combinação de zinco com cobre, você vai ter cobre com zinco. Só isso, uma mistura. Então metais não formam compostos. O que é muito importante saber sobre a ligação metálica? Primeiro, eles têm altos pontos. Altos PEs e PFs, altos pontos de fusão e ebulição. Então eles derretem e fervem a temperaturas elevadíssimas. Outra informação muito importante, eles são os melhores condutores térmicos e elétricos. Excelentes condutores. Os melhores. Sabe por quê? Porque como o átomo metálico ele é muito grandão, ele acaba soltando os seus elétrons e formando, vou botar aqui entre aspas porque é uma metáfora, o mar de elétrons. Como assim? Os átomos metálicos liberam tanto seus elétrons que na superfície dos metais começa a se formar um monte de cátions, porque eles começam a soltar os elétrons, e os elétrons formam uma nuvem linda e maravilhosa que fica literalmente circulando ao redor desses átomos, na superfície desses átomos. Eles vão seguindo, como diria o poeta, o flow, né? Literalmente, exatamente. Eles vão ali ó, no fluxo. E aí eles continuam andando, por isso que eles são ótimos condutores. Porque se você coloca um metal numa fonte elétrica, ele conduz os elétrons da fonte elétrica de um lado a outro com facilidade, pois seus elétrons estão em movimento. Uma questão que, por mais simplista que seja, é interessante é essa aqui. Olha isso, por favor, não julguem o quão estranho é, ok? Exatamente, eu sei. Mas se você lá no CrossFit o dia inteiro ficou eletrizando seu corpinho por atrito, você é uma belíssima fonte de elétrons, tá vendo? Assim, quando você encosta no material, ó, você está assim, tá vendo? Quando você encosta no material metálico, exatamente, você vai, pelo jeito aqui, né, fritar. Né? Exatamente, você vai, sei lá, né, se eletrocutar, mas você vai ter choques. Por quê? Porque você está eletrizado e você encontrou uma superfície onde os elétrons estão correndo. Então, quando seus elétrons encontram esses, o campo eletromagnético os conduz para um outro ponto. A gente chama de polo, ou diferença de potencial. Então, os metais são ótimos em conduzir os seus elétrons de uma DDP para outra, ou seja, de um potencial para outro. Por isso que você toma choque. Não esqueçam disso. Mas a ligação metálica, infelizmente, não é muito cobrada na prova, não. A ligação que eles mais cobram, sem dúvida, são, ou as ligações, desculpa, a iônica e a covalente. Então vamos falar um pouquinho sobre a ligação iônica. A ligação iônica, evidentemente, é a ligação que ocorre entre um metal mais um ametal. Muita gente lê desse jeito e tá bom, tá ok, vida que segue, continuo plena, mas tá errado. Como vocês são estudantes mais, dedicados, estudaram com afinco, vocês sabem que os metais são cátions positivos, por isso que é iônica, e os ametais são ânions negativos, por isso que é iônica. E o aluno que não enxerga ânion com cátion é um aluno que tem muita dificuldade nessa ligação bobinha. Por exemplo, sempre que você tem um metal, Na com Cl, ele é o cátion, Cl é o ânion. KI, o K é o cátion, o I é o ânion.
CuSO4. Aí surtei, buguei, né? Como as crianças falam hoje. Então, exato, eu tô me inteirando, me deixa, vou ter um sobrinho, tô me inteirando, já estou assistindo o Mundo Bita. Olha ali, exatamente, olha ali, cobre e o sulfato, dei uma olhadinha ali. Então você tem, como é que eu vou saber quem é o cátion e quem é o ânion, né, queridos? Isso é uma coisa muito importante. É uma representação que nós, professores, proporcionamos aos alunos de uma maneira muito pobre. E não pode ser assim. Então eu vou tentar reparar essa nossa atitude, digamos assim. Vou fazer um diferente contigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fechou? Para lá, mais para cá. Querido, vamos para lá aqui. Com licença, pessoal, problema técnico. Jogo rápido. Cadê o 2? 2, 2, achei o 2. Beleza. Não é aí, não é aí, não é aí. Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Olha só. Quando você olha para um composto desse jeito, que é maior, que é grande, ele te intimida um pouquinho, isso não deve ser motivo para você se assustar. Por exemplo, o que é um CuSO4? É essa belíssima pedrinha azul que você está vendo ali. Tá vendo? Vou parar antes que alguém vomite. Esse é o CuSO4. Você tem o quê? Cobre mais 2, que sempre é o cátion, então os metais sempre vão ser os cátions. E o não metal, não interessa quantos átomos eles tenham, serão os ânions. Os não metais têm a capacidade de formar grupos de átomos, coisa que os metais não têm. Metais não formam grupos de átomos. Então é muito comum você ver vários ametais juntos, mas não metais juntos também. Por isso, nos compostos iônicos, não se assustem pelo número de átomos. Sempre o metal vai ser o positivo, positivo, cátion, positivo, e sempre o não metal vai ser o negativo, negativo, negativo. Não interessa quantos não metais existam. Agora a Larissa me fez uma pergunta no tema, que era a seguinte: como é que eu vou saber qual é a substância do gráfico que está apresentado aqui? Eu vou te mostrar. Ó, isso aqui é o sulfato de cálcio. Ele é gesso, giz, sólido, tá vendo? Esse aqui é o sulfato de cobre. Ele é um cristal azul, sólido. Sabe por quê? Porque todos os compostos iônicos são sólidos. Todos. Então, sempre que a ligação for iônica, querido, a primeira coisa que a gente lembra é que o ponto de fusão e ebulição é bem alto. Eles têm altos PEs e PFs. PF e PE. Ok? Bom, depois dessa, a gente também tem uma outra informação importante. Eles se ligam por transferência de elétrons. Aqui ocorre uma transferência eletrônica de elétrons. Por quê? Ora, porque o cátion dá para o ânion. Outra coisa, eles só conduzem eletricidade? Conduzem eletricidade, isso é tri importante, apenas aquosos ou fundidos. Não esqueçam disso, por favor, tá, pessoal? Porque isso aqui cai demais. Aquosos ou fundidos. Por que aquosos ou fundidos? Porque quando esses compostos estão aquosos ou fundidos, eles se separam assim, ó, como você está enxergando aqui em cima, tá vendo? Eles ficam juntinhos. Sempre um cátion com ânion, cátion com ânion. Mas quando eles ficam aquosos ou fundidos, eles se soltam. E quando eles se soltam, eles viram íons livres, que nós chamamos de eletrólitos. A URGS adora usar essa palavra, eletrólitos. Não esqueçam, por favor. Tá, mas e qual é a relevância disso? Muita, muita mesmo. A URGS pode perguntar para ti uma questão que o Enem cobrou no PPL, que eu achei muito bonita, e é a cara da URGS. Essa aqui, ó. Eles podem te perguntar assim, ó, qual é a diferença entre esta base aqui e esta base aqui? Aí eles vão te dar uma luz muito intensa, como tu pode ver na primeira, e uma luz muito fraquinha na segunda. Lembrando que a URGS entrou na temporada de bolinhas. Eles adoram fazer desenhos com bolinhas e perguntar para os alunos o que é aquilo ali. Então, aqui está representando o seguinte, ó, as bolinhas coloridas são os íons, tá vendo? Quando os compostos iônicos eles produzem muitos íons em solução, a luz é forte,
Quando eles produzem poucas bolinhas coloridas, poucos eletrólitos, a luz é fraca. Tá vendo? Aqui olhem as bolinhas coloridas, que são os íons, cátion e ânion, tá vendo? Porque é uma ligação iônica. Agora, olha nesse caso aqui. Só tem bolinha colorida. Então todas se dissociaram, todos os íons se separaram. Se todos os íons se separaram, a condução elétrica vai se dar de forma muito mais intensa, muito mais forte. Então, compostos iônicos só conduzem eletricidade se estiverem com íons separados. Como os íons se separam? Quando estão aquosos ou fundidos. Tu nunca ouviu um relato de alguém que tomou choque no saleiro. Meu Deus, né? Tive ali, tomei um 220 no saleiro. Não. Ninguém nunca vai falar isso porque sólidos, eles não conduzem eletricidade. Agora, quando eles estiverem livres, eles conduzirão eletricidade. Ok? Então não esqueçam estas, ligação iônica. E a mais temida, sem dúvida, a ligação covalente. Essa é chata pra caramba. Por mais que eu traga para vocês elementos aqui, só os exercícios podem te deixar completo. Então eu peço, por favor, que vocês façam os exercícios. Errem bastante para tirarmos as dúvidas e o professor mostrar as pontualidades e casualidades. Covalente. Essa é muito chata por vários motivos. Por causa das exceções. É a ligação entre ametais. Ametais. Qual o problema da ligação covalente entre ametais? Esse aqui. Se os ametais forem iguais, tipo H2, onde você vai ter H assim ligado a H. Assim, tá vendo? H e H. Você não vai ter polos. Por quê? Porque quando tu tem H e H, a eletronegatividade dos dois é a mesma. Então, nenhum deles puxa mais elétron que o outro. Portanto, a gente chama de ligação covalente apolar. Apolar. Por quê? Porque os elementos são iguais. Elementos iguais. Então, isso é muito importante. Ok? Apolar, porque os elementos são iguais. Elementos iguais. Então, quando a ligação, repito, covalente, que é a ligação entre ametais, como por exemplo, hidrogênio e hidrogênio, ela se der entre elementos iguais, a gente vai chamar de ligação covalente apolar, porque o hidrogênio tem a mesma força para puxar elétrons, eletronegatividade, que o outro hidrogênio. Então os elétrons não vão para lugar nenhum. Agora, se você tiver átomos diferentes, como por exemplo, HCl, você tem um H, que é um átomo fraco, e um Cl, que é um átomo muito eletronegativo. Lembrando que os três átomos mais eletronegativos são átomos de nitrogênio, oxigênio e flúor. É o NOF. NOF. FON ou NOF, tanto faz. O flúor é o maior, obviamente. Então aqui a ligação covalente vai ser polarizada. Por que ela vai ser polarizada? Porque os elementos vão ser diferentes. Tá, pessoal? Esse é o primeiro probleminha que tem aqui na ligação covalente. Elementos diferentes. Em suma, elementos iguais, ligação covalente apolar. Elementos diferentes, ligação covalente polarizada. Porque um dos átomos vai puxar os elétrons do outro. Quais são as características? Essa aqui, ó. Dá uma olhadinha no vídeo. Sabe por que eu consigo fazer isso que eu vou fazer agora? Dá uma olhada ali. Eu consigo congelar o gás. Congelar o gás? Olha ali. Isso aqui é um balão de gás.
Bom, vocês viram ali, né? Como é que eu consigo congelar um gás? Qual é a relevância desses videozinhos que fica passando? Eles vão pegar na prova da URGS, na terceira questão, e vão te dar um gráfico. Aí vão te dar temperaturas do tipo menos 200 e menos 196. Qual é a substância que pode ser? Sal de cozinha, óxido de ferro, pode ser nitrogênio? O que tu acabou de ver ali? Nitrogênio. Nitrogênio líquido, congelando gases. Sabe por quê? Porque a temperatura de fusão dele é muito baixa. Então o intuito do vídeo é um intuito didático, para que você veja o que significa ser frio mesmo. Para você ver aquela questão que falava sobre o parque no Snowland, o professor comentou já na aula passada e até fez essa referência. O nitrogênio é muito frio, sabe por quê? Porque o ponto de ebulição dele é muito baixo, menos 200. Então os compostos covalentes têm essa característica. Por formarem moléculas e moléculas ficarem muito afastadas umas das outras, eles trocam de fase em temperaturas muito baixas. Tipo, eu não entendi o que tu acabou de dizer. Vou te mostrar. Ó, isso aqui é um composto iônico, tá vendo? Foca ali, ó. Tu tá vendo os espaços entre o Na e o Cl? Foca nos espaços. Olha os teus olhinhos nos espaços. São espaços grandes? São espaços grandes? Não. Agora, dá uma olhadinha nisso aqui. Isso é água. Ó. Isso aqui são outras coisas moleculares. Ó. Tá vendo os espaços que tem aqui? São grandes, né? Isso, porque formam moléculas. Compostos covalentes são os únicos capazes de formarem moléculas, tá vendo? Olha o monte de espaço que tem aqui na água. E tu sabe que espaço é distância, e distância é contrária à força. Coisas que estão distantes se atraem fracamente. Por isso que a água ferve a 100 e o sal de cozinha ferve a 800, ou perdão, 1400. Por isso que a água derrete em 0 e uma panela derrete em 1300. Por isso que a água derrete em 0 e o tungstênio derrete a 3000 graus Celsius. Porque o tungstênio está colado um no outro assim, e a água está assim, ó, bem distante. E essas coisas que a gente chama de moléculas não devem entrar por um ouvido e sair por outro, queridos, por favor. A molécula é um grupo de átomos que fica separado de outro grupo de átomos. Isso só acontece na ligação covalente. Se fosse iônico, todos esses átomos estariam juntos, compactados. Se fosse metálico, todos esses átomos estariam juntos, compactados. Os covalentes não, eles formam moléculas. Com algumas pequenas exceções, como por exemplo, o grafite e o diamante. Ou alótropos do carbono em geral. Então, vamos dar uma olhadinha ali para a gente ver como a URGS cobra isso nas provas, porque vai ser a primeira questão e, sinceramente, é muito fácil. Ah, eu não achei nada muito fácil, eu achei muito complicado, não entendi a tua explicação. Ok, eu vou me esforçar mais mostrando para vocês o nível dessas questões, como é simples, a gente não pode errar. Por favor, não errem. Página de número 37. Questão de 2007. As substâncias CO2, CaO, C, CSF. Os tipos de ligações químicas predominantes são, respectivamente, CO2, ametal e ametal, covalente. Só sabendo isso, você já arrisca a letra D e a letra C. Ca, metal, ametal, iônica. Covalente iônica, acabou a questão. Só isso. Ah, mas é que pegou uma fácil. São todas assim. Quando eles cobram a primeira parte, é tudo assim. Não errem. O aluno que estuda ligações químicas de um jeito muito superficial, ele acha difícil, não vou estudar. Perde questão desse jeito. E por bobagem. Nós não perdemos. Porque nós sabemos que elas estarão lá. E elas vão estar. Eu garanto isso para vocês. C. Ametal, queridos. Covalente. CS. Metal. F. Ametal. Iônica. Faz uma difícil, mas com muito prazer. Vamos fazer a próxima, então, um pouquinho mais difícil. Questão 7, por gentileza, página 35. É uma tabela clássica com condutividade ou condutibilidade e tipo de ligação. A primeira, ele quer que tu marque, obviamente, a alternativa que tem coerência onde tudo está correto.
Sacarose, é óbvio que requeriria do aluno um conhecimento sobre o açúcar sacarose. Porém, se você não tiver, eu sugiro que deixe essa questão para depois, faça biologia, faça química, porque nas outras questões eles citavam sacarose na prova. Então o aluno poderia colar de outras questões, digamos assim. Sacarose é feito por CH e O, covalente, e é condutor. Alguém já tomou choque no açúcar? É porque não dá choque. Tá errado. Pulem a B. Por quê? Porque sim. Sílico. Acredite. Tem SiO, ametal e ametal. Ah, mas o silício é ametal? Sim, tem que ficar atento. Ametal com ametal não é iônico, é covalente. Sódio metálico. Se ele é metálico, ele não pode ser molécula. Ele é metal. Metálico, metal. Parafina, um pouco chato. Parafina é vela. Vela não dá choque também. Vela é molecular, tá certo. Mas repito, vela não é condutor. A parafina é um derivado do petróleo. A vela vem de um derivado do petróleo, um hidrocarboneto. Tudo bem? Então a resposta certa, óxido de cálcio, que é iônico e não condutor. Porque os iônicos conduzem eletricidade apenas quando estão aquosos ou fundidos e em nenhuma outra hipótese. Ok? Resposta certa da questão, letra B. Nível da questão, nível tradicional das questões de ligações da URGS. Me mostra uma muito difícil. Olha, pessoal, eu acho que não tem muito. Talvez a mais difícil seja essa aqui, ó. Que faz muito tempo que não cai, a questão de número 12. Acho que é a mais difícil, sobre esse tópico, né? 12. Entre os compostos abaixo, formados pela combinação química de elementos do grupo 14 e do grupo 16, o de maior caráter iônico é... A primeira coisa que tu faz é riscar a letra B, porque carbono e enxofre são não metais, e não metais é covalente, como está escrito no quadro, e o intuito é que você colhe no quadro mesmo. Não pense em, vou buscar o conhecimento no meu subconsciente. Não, agora na prova, na aula tem que ser no quadro mesmo. Silício ametal, tá fora. Não é iônico. Tá, e as outras são, o que eu vou fazer? Verdade, as outras são. O que tu vai fazer? Quando que um composto é mais ou menos iônico? Bom, por isso que eu comecei explicando iônico para você, que cátion é o metal e ânion é o não metal. E os metais não são todos iguais, e portanto não são cátions iguais. Existem metais que têm maior tendência em ser cátions e metais que têm menor tendência em ser cátions. Como assim? Frâncio é o metal que tem a maior tendência em ser cátion, porque ele é o mais eletropositivo. E, os metais que ficam mais próximos dos ametais são os menos eletropositivos. Portanto, se você quiser marcar o mais iônico, basta você marcar o metal mais eletropositivo e o ametal mais eletronegativo. Porque você vai ter o cátion mais cátion, que é medido pela eletropositividade, e o ânion mais ânion, que é medido pela eletronegatividade. Se a minha explicação não fez sentido nenhum, eu posso torná-la de outra forma mais acessível. O ânion tem que estar mais perto do flúor e o cátion mais perto do frâncio. Só isso. O metal tem que estar mais perto do frâncio e o ânion mais perto do flúor. E nessa questão, a alternativa que tem o metal mais perto do frâncio e o ânion, a metal mais perto do flúor, é a letra A. Metal mais eletropositivo da 14, porque cresce para baixo a eletropositividade, e a metal mais eletronegativo da 16, porque cresce para cima a eletronegatividade. Faz tempo que não cai, é difícil, todo mundo patina nessa questão. Uma sugestão, dei uma olhadinha nela com bastante carinho. Resposta certa, letra A. Me fiz entender, queridos? Ok. A segunda parte das ligações químicas é uma segunda parte muito malquista pelos alunos. De fato, o professor não vai fazer com que isso seja fagocitado por ti. Não vai fazer com que vocês, tenham essas coisas entranhadas na cabeça, não. Quem faz isso somos nós. Nós mesmos é que desenvolvemos esse raciocínio.
eu vou apenas facilitar ele para ti. Eu vou facilitar como? Trazendo concretude. Trazendo, ao invés de abstração, algo palpável. Trazendo para vocês simulação. Tu tem que olhar a molécula e enxergar nas ligações que ocorrem entre elas essas repulsões. O que está falando? Vou te mostrar. Ó, essa é a segunda parte, e a segunda parte é a parte das geometrias moleculares. É chato? É. Mas e o que eu faço então? Se você estudar um pouquinho essas geometrias, pelo menos as que eu vou passar no quadro, eu te prometo que tu vai acertar a questão. Tu não pode fazer isso. Posso, porque sempre caem as mesmas. Segunda parte, geometria. Tá, mas pode cair uma aberração, não pode? Pode. Existe uma chance? Pequena, mas existe. Então, como é uma parte difícil, né, se tu não te sente seguro, minha sugestão, vai com essas que eu vou te mostrar agora bem claras em mente. A gente vai fazer esse estudo a partir das áreas de repulsão. Hoje em dia, a única maneira de forma mais, eu posso dizer, embasada, ok? Ir para a URGS. Aquela contagem de átomos que antigamente a gente fazia não dá mais certo. Então tu tem que entender o que é área de repulsão e o que é ou o que significa aquelas ligações entre os átomos. Entendi nada que tu falou, triconfuso. Tá, então eu vou tentar me fazer entender. O que tu tem no quadro aqui é uma coisa chamada CO2. CO2. O CO2 tem uma ligação dupla entre o C e o O. Essa ligação dupla que existe aqui e aqui, nada mais é do que uma representação de elétrons. Então, essas ligações não são risquinhos, são elétrons. E você tem uma área de repulsão, ou seja, uma área com elétrons aqui e uma área com elétrons aqui. Como os elétrons se repelem entre si, quando você pega essa da direita, tá vendo? Olha a da direita aqui, tá vendo? Ó, e aproxima da esquerda, sabe o que vai acontecer? Isso aqui. Então, ó, se eu ficar empurrando essa daqui, ó, eu vou pegar você, eu vou pegar você. Não vai pegar, não. Sabe por quê? Porque negativo e negativo se repelem. Então, sempre que você vê ligações ao redor de um átomo central, você vê áreas de repulsão. Ligações ou elétrons livres, todas essas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, pode ser dupla, pode ser simples, pode ser tripla, pode ser um pelzinho, que é um par de elétrons livres, eles sempre vão se repelir e vão formar geometrias moleculares para as moléculas. E essas geometrias vão inferir na polaridade da molécula. Então, estas são as áreas de repulsão. Na URGS, tradicionalmente, caem apenas 3. Com 2 áreas de repulsão, 3 áreas de repulsão e 4 áreas de repulsão. Pode estender? Pode. Mas como o nosso tempo é muito curto numa revisão, eu sugiro que daí você dê uma olhadinha lá na parte de ligações químicas, na aula anterior do professor, para estudar, enfim, geometrias do tipo octaédricas, pirâmides trigonais, forma T. Mas isso caiu muito nos últimos 19 vestibulares, 2 vezes. Então não é muito. Logo, se tu é muito azarado, aí dá uma olhadinha. Se tu sabe que a vida sorriu para ti várias vezes, fica sossegado, que não vai ser agora que uma coisa dessa vai voltar do inferno. Agora, a URGS, mesmo cobrando coisas estranhas, eles têm dado artifícios para o aluno entender a partir disso aqui. Então eles vão te mostrar os elétrons e o aluno consegue, olhando os elétrons e tendo essa clareza na abstração, entender que aquelas coisas se repelem. Que são 2 coisinhas que não conseguem ficar juntas. E isso vai convergir na geometria da molécula. Então eu tenho certeza que só com essa análise tu já acerta a questão. Entretanto, vamos organizar. Áreas. Repetindo, as áreas são as áreas ao redor do átomo central onde existem elétrons. Os elétrons podem existir em ligações triplas, duplas, simples ou livres também. Então, qualquer uma destas formações eletrônicas gerarão uma área de repulsão. Quando tu tem 2 áreas, a molécula sempre vai ser linear. Não interessa o que tem. Então, aqui você vai ter, ó, CO2.
Ah, eu não sei por que o CO2 se liga assim com uma ligação dupla. Por isso que o professor colocou aquele videozinho de construção de ligações. Vou explicar para você para relembrar, mas sugiro que, por favor, se alguém tem dúvidas nisso, dê uma olhadinha no vídeo, é um vídeo curto, onde eu faço vários exemplos. O carbono está na família 14, então ele tem 4 elétrons de valência. O oxigênio está na 16, então ele tem 16. Desculpa, 6. Todos os átomos sempre tendem aos gases nobres. Oi, querido. Ah, pô, cara, muito obrigado, hein? Genial. Coloque a data. Bah, Também. que data é hoje? 22. 22, tá certo. Do 11 de 2018. Deus te abençoe. Valeu mais. mesmo. Obrigadão. Obrigado mesmo. Olha aí. Mais alguém sim, pessoal. Ele só me olhou assim. Só isso, tá certo. Fechou. Então tá aí, querido. Tá, olha aí. Beleza. Fechou. Tá bom. Voltando aqui então. Ó. A gente tem 6 elétrons do oxigênio porque ele está na 16 e 4 do carbono porque ele está na 14. E eles almejam os gases nobres. Então o carbono precisa fazer, né, mais 2 ligações de cada lado para ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio precisa fazer só mais 2. 6, 7, 8. Lembrando que essas ligações representam que os elétrons estão sendo compartilhados. Então o que é de um átomo é do outro. E o objetivo é atingir 8 elétrons de valência, ok? Bom, então quando você tiver 2 áreas de repulsão, sempre vai ser uma linha, não tem outra hipótese. Sempre que houver 3 áreas de repulsão, você pode ter 2 possibilidades. Ou tu pode ter triângulo, trigonal, ou tu pode ter angular. Angular. A trigonal, pessoal, e a angular se diferem pelos pairs, os lone pairs aqui que vocês estão vendo. Os pares de elétrons livres, que eu gosto de chamar de PEL. Par de elétron livre. Os PELzinhos. Quando não tem PEL, é triângulo. Quando tem PEL, é angular. Muito confuso. Ó, vamos dar uma olhadinha no SO3, que é muito popular. O SO3 tem um S com 3 Os ligados. Lembrando que hoje em dia não existe mais aquela ligação dativa. A gente sabe que aquilo lá é uma enjambração e existem átomos que expandem o octeto. A regra para saber disso é: atenda o octeto do átomo mais eletronegativo. Como o átomo mais eletronegativo aqui é o oxigênio quem manda. Logo, como o oxigênio precisa de 2 elétrons, ele pega 2 elétrons do enxofre, que por estar na família 16, tem 6. Observem essas geometrias no quadro, por gentileza. O enxofre, tá ali, bolinha roxa, tem 3 oxigênios, assim. Então, se vocês observarem, tem 3 áreas de repulsão. Não dá para entender o que é área de repulsão, muito ruim de explicação. A área de repulsão, querida, é a ligação no átomo central, ó, porque essa ligação repele as outras, essa repele as outras e essa também repele as outras. Então são áreas de repulsão. Quando um átomo tem 3 áreas, é fácil de ligar as pontas e perceber que se cada área tiver um átomo na ponta, ó, e nós ligarmos essas pontinhas, você vai ter um triângulo. Então, o SO3 tem uma estrutura de triângulo, trigonal. Agora, se um desses átomos não existir e ao invés dele você tiver um par de elétrons livres, isso não se parece com um triângulo. E se não se parece com um triângulo, eu não posso chamá-lo de triângulo. Entretanto, ele também tem 3 áreas de repulsão. A explicação de área de repulsão está muito ruim, eu ainda não entendi. O PEL, ele também é uma área de repulsão, porque o PELzinho, ó, ele repele os outros, tá vendo? Ó, ele empurra os outros. Então, esses elétrons livres, eles também vão empurrar os demais ligantes, fazendo com que se torne uma área de repulsão também. Então, quando a molécula possuir 3 áreas de repulsão e uma delas for PEL, a gente chama de angular. Ok? E para finalizar, como eu falei para vocês, a URGS trabalha até 4 áreas. Você vai ter 3 opções: tetraedros, tetraédrica, piramidal,
piramidal e angular também. Tudo bem? Ah, mas isso é muita coisa. Pessoal, como eu te falei, olha o copo meio cheio. Quer ver quantas moléculas tu vai ter aqui para ter referência? Só 6. Eu vou ser bem franco contigo, tá? Se tu só decorar essas 6 aqui que eu tô te passando, só lembrar que CO2 é linear, por exemplo, SO3 é trigonal, na URGS já acerta a questão. Ah, tu tá sendo demagogo. Tá me enrolando, me iludindo, eu vou me entregar, chega na hora diferente, aí eu vou sentar na graxa. Não, querida, acredita no professor, me dá esse voto de confiança. Eu vou te provar aqui. Ó, 4 áreas de repulsão, um belíssimo CCl4, dessa forma. 4 áreas de repulsão, a icônica e inesquecível amônia, que cai demais nas provas de química. A amônia que é piramidal. 4 áreas de repulsão. Bom, pessoal, a mais cobrada, a mais popular das moléculas, a molécula que é essencial para que haja vida, evidentemente, a água. Então, se o aluno for para a prova, lembrando que a amônia é pirâmide, água é angular, né? Essas coisinhas bobinhas, pô, tu já sai com muita questão na frente. A água ela tem 2 pelzinhos, então por isso que ela tem 4 áreas de repulsão. Pel e pel. Pel, pel, ali em cima. Então você tem 4 pels. No quadro assim eu não entendo nada, é verdade. Então vamos fazer aqui. Ó. Pronto. Essa é a molécula do CCl4. Ela se chama tetraédrica. Os ângulos são maiores que 90, por isso que forma uma estrutura espacial, ela não fica igual a um quadrado. Ok? Quando tu tem uma molécula piramidal, quando uma das áreas de repulsão é um pelzinho, olha o pelzinho ali em cima, tá vendo? Ele é uma área de repulsão e a gente chama isso de pirâmide, ou piramidal, porque tu tens, ao invés de um átomo em cima, um pel que gera uma diferença na estrutura. E para finalizar, queridos, quando você tem 2 pel das 4 áreas de repulsão, você vai ter uma molécula que parece com um Vzinho ou um acento circunflexo, né? A gente chama ela de angular, como é o caso da água que você enxerga aqui. Isso é muito difícil. Eu não vou gastar 1 minuto da minha quantidade de vida estudando isso. Então, eu vou te dar uma amostra de como é importante saber só isso. E como essa questão é um dos diferenciais que fará com que vocês se distanciem muito dos concorrentes na URGS. Quer ver uma coisa? A prova desse ano foi difícil, né? Foi horrível, isso que me trouxe até aqui. Obviamente não foi o gosto pela química! Foi o horror, a tragédia da URGS desse ano. Então, vamos fazer URGS este ano, 2018. Olhem a questão. Página de número 42. Olha que massa a questão e olha como a fala do professor ela é importante para ti. Considerando a geometria molecular de algumas moléculas e íons, assinale a alternativa que lista apenas as com geometria trigonal plana. Ai, não grita, eu entendi, é didático. É triângulo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cola descaradamente do quadro agora. Pergunta, CO2 é triângulo? O que ele é mesmo? Então não pode ser essa, não pode ser essa. Tem mais alguém que está no quadro que é tri-importante, a gente sabe que não é triângulo? Ah, tem vários. Mas tem uma que a pessoa falou assim que sempre cai. Água, tá, além dessa. A amônia. Tem amônia ali? O que a amônia é? É pirâmide. Então não pode ser essa. Não pode ser... Pronto. Como eu falei para vocês. Mas isso não cai sempre assim? Cai, querido. Tu vai ver no tema. Observem as últimas questões. Só sabendo o simples, vocês acertam todas. Vou mostrar para ti então como é que as 3 ficam. O SO3 está no quadro, BF3 fica assim, triângulo, são 3 áreas de repulsão. E a mais complicada é o NO3. Veja só como é interessante, né? Muita gente me relatou nessa prova assim, ó. Como é que eu ia fazer o NO3, que é um íon muito difícil?
Sugiro assistir o vídeo, o professor faz todos os íons que podem cair no videozinho. Infelizmente não vou ter tempo hábil para fazê-los agora. Mas não precisava fazer. E é isso que eu queria chamar a atenção. O pessoal falou, eu fiquei preocupado. Putz, mas caiu íon, que bom que a gente estudou íons antes, né? Aí eu fui fazer a questão, não precisava fazer. É muito difícil eu precisar fazer. Sempre vai ter uma forma, um modus operandi. E geometria, esse é o modus operandi. Lembrar das mais populares. Ok? Para a gente encerrar a aulinha de hoje, então, eu vou passar a terceira parte, que é curtinha. É importante, eu penso na aprovação de vocês. Ai, agora tu tocou na ferida! Eu sei, eu sou baixo também. Olha ali, ó. Sabe por que eu tô te falando isso? Olha quantas de 2018 tem esse ano. 3, como eu te falei, entre 3 e 4. É sempre assim. Ligações químicas tem muita coisa. E o desfecho é aqui, eu prometo que eu não vou me passar muito. Terceira e última parte. Essa parte é muito operacional, tá, pessoal? Eu não entendo quando tu fala assim. Tipo, é mecânica. Como assim? É conceito e definição. Ai, só piora. Tá, eu vou te ajudar então. A terceira parte é a polaridade. A terceira parte, ela é a mais chata, a meu ver. Por quê? Porque ela pode entrar na orgânica, o que torna mais fácil, sinceramente. Mas ela pode ficar só nas polaridades moleculares, clássicas. E isso é chato, porque dá um pouco de trabalho para o aluno. Tá, mas se eu souber que isso vai cair, eu começar a olhar agora, estudar e fizer ali as questões, eu não vou acertar? Vai. Então é só fazer isso. Muito bem. Polaridade molecular. Quando você analisa uma molécula, os átomos, eles vão ter várias ligações entre si. Como assim? A gente viu que ligação entre átomos iguais é apolar e ligação entre átomos diferentes é polar. Nesse caso, a ligação é polar, porque o oxigênio, puxa os elétrons do carbono para si porque ele é mais eletronegativo. Viu só? Só que tem um pequeno problema. Pergunta, olhem para o outro lado, olhem para a esquerda também. Avaliem a esquerda. O oxigênio é mais eletronegativo e puxa os elétrons do carbono também para aquele lado. Pensando num cabo de guerra e numa bandeirinha aqui, indicando os elétrons, pergunta, para onde os elétrons vão? Se tu está num cabo de guerra onde ambos os lados puxam para os seus respectivos lados com a mesma força, para onde vai? Não vai. E isso significa que a molécula, pessoal, ela é simétrica. E quando a molécula ela é simétrica, a molécula é apolar. Ela não tem polos. Apolar. Dessa forma. Então tem uma diferença entre polaridade na molécula, que contempla várias ligações, e polaridade entre os átomos. Quando você olha para a molécula, existem várias ligações entre átomos, então você tem que avaliar todas. A forma mais fácil é essa e mais segura hoje em dia na URGS. Você vai pegar o átomo central e vai olhar para os lados. Vai fazer flechinhas para os mais eletronegativos. Se essas flechinhas se anularem, ela é apolar, indicando que os elétrons não vão nem mais para um lado nem mais para outro, então não há concentração de carga negativa de um lado, consequentemente tornando o outro positivo. Queridos, quando isso acontece, a ligação entre essas moléculas é muito fraca, e a gente chama de Van der Waals dipolo induzido. Ela é muito fraca. Então isso explica, por exemplo, por que o CO2 vai ter pontos de menos 184 graus Celsius para fusão, para ebulição, desculpa. Por que o CO2 ele ferve a menos 184 graus Celsius? Porque a interação é muito fraca, porque é uma molécula polar, então ela não consegue puxar muito bem a outra, tornando fácil de separá-las. Agora, quando você pega uma molécula polarizada, por exemplo, como essa, SO2. O SO2 é uma molécula polarizada, porque o oxigênio puxa os elétrons do enxofre para cá e o oxigênio puxa os elétrons do enxofre para cá, nitidamente mostrando
que todos os elétrons dessa molécula vão para cima. Então, se os elétrons vão para cima, aqui haverá uma carga positiva embaixo e lá em cima uma negativa, tornando a molécula polarizada. Mais uma vez, se a flechinha não fez sentido para você, a flechinha aponta para o átomo mais eletronegativo, ou seja, mais perto do flúor. Isso significa que é o átomo com a maior força para puxar os elétrons. Logo, as flechinhas apontam para onde os elétrons vão. Sendo os elétrons negativos, eles tornam aquela região negativa, formando polos. Oi, Duda. A gente não conta os pés, então? Não, o PEL está sendo puxado também pelos mais eletronegativos. Então vai toda a galera para cima. Essa molécula vai ficar assimétrica. Por que ela fica assimétrica? Ela fica assimétrica porque tem mais elétron em cima do que embaixo. E toda molécula que é assimétrica é uma molécula com polos. Logo, a gente chama de molécula polar. É chato? É. Mas vai cair exatamente assim, sem tirar nem pôr. A molécula polar, ela faz um Van der Waals dipolo. Bah, eu aprendi de um jeito muito mais fácil, é só ver as que tem PEL são polar, as que não tem são apolar. Querido, é demagogo, desculpa, porque depende do vetor. Quer ver uma coisa? Eu vou quebrar essa teoria rapidinho. C, L, CFC, tá em moda hoje. Esse é o CFC, não tem PEL. Apolar, tá errado? Muito polar. Porque o flúor puxa tudo para cá, um polão para cá, negativaço, positivaço. Polar. Só a flechinha salva hoje na URGS. Só. Posso te falar com procedência, porque fui aluno do professor Edilson, que é o cara que faz isso. Né? Eu estou sendo muito franco. Então, por favor, lembrem do PEL. É só apontar da flechinha. Só apontar a flechinha para quem é mais negativo, para quem está mais perto do flúor. Ok? O SO2 já tem um ponto de ebulição muito maior, já tem um ponto de ebulição de menos 33 graus Celsius. Ah, mas não é tão maior. Não, mas esse aqui é menos 180. Esse é menos 33, convenhamos, é muito maior. Tá, e me mostra outro para encerrar. Vou te libertar agora. Existe um caso muito pontual quando o H ele se liga a um trio de átomos poderosíssimos. E esses átomos são os FON. FON, FON, FON. Ou NOF. NOF ou FON. Quando tem HFON ou HNOF, H9 ou HFON, a força de interação fica tão forte, mas tão forte, que se sobressai às interações normais, que é o caso da água. Toda ligação de hidrogênio, que é essa que acontece aqui, eu vou escrever embaixo para você, que é a interação entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra, é muito forte. Ela é fortíssima. E ela explica todas as bizarrices que acontecem com essas moléculas. Ai, que difícil a tua explicação. A água, querido, ela é muito leve. Ela deveria ferver a menos 200. Ela ferve a 100. Sabe por quê? Porque as ligações de hidrogênio que se formam são fortíssimas. E, lembrando que por serem tão fortes, elas sempre vão ser polarizadas. Não, estou encerrando agora. Então, todas as ligações químicas, todas as ligações de HFON são ligações polares. Então, eu vou escrever para vocês aqui para a gente encerrar, até porque o chefe chamou. Sempre polar. Sempre que houver HFON, vai ser polarizado. Tudo bem? Então, essa é a terceira e última parte, a mais chatinha, a parte das polaridades. Peço, por favor, que vocês façam todas as questões do tema, tem muitas. O professor já posta o tema corrigido mais tardar sexta-feira, né? E, enfim, semana que vem, sempre chego antes, meia horinha antes, para corrigir as questões que vocês têm dificuldades. Agradeço muita atenção, pessoal, de vocês. Desculpa por ter estendido um pouquinho. E bom resto de semana. Vou ali atender o homem. Giovana Caldeira, se alguém tiver plantão, coisa assim, tu dá uma olhadinha aí? Tá bom.
É assim que funciona quando a gente é assalariado. Tchau, querido. Tchau, tchau. Perdão. Olá. O Enio tá onde? Tá, foi pra lá. Acho que foi no banheiro fazer essas... Ai, mas ele me chamou no... Tchau, tchau, querida. Obrigado por ter vindo na aula.